Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João do Confins, o menor canal da Gibsfera. Hoje eu vou fazer um vídeo de opinião, não chega a ser um review, porque eu ainda estou aprendendo, né, como faz esse processo, peço até um pouquinho de paciência, que é um pouquinho difícil fazer um review de HQs em vídeo. Então o vídeo é mais opinativo, eu não conto exatamente como é a história, mas ele serve de embasamento ali se vocês devem comprar ou não. É mais uma opinião, né, para vocês avaliarem. Então nós vamos avaliar Sem Limites, né, especial, Absolute Mulher Maravilha, o Liga da Justiça 1, 2 e 3, que tem um arco ali fechado, né, um mini arco fechado, mas ainda tem muita história para ser desenvolvida. E também vou falar das edições 2 e 3 de Superman. Eu já fiz um vídeo comentando da edição 1, então vou comentar da 2 e da 3, que concluem ali uma parte de uma pequena história, mas também deixando um gancho para continuação. Então vamos seguir com as análises. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre Sem Limites especial. É uma edição muito legal, ela compensa muito pegar para poder ler e até analisar se vocês irão atrás das mensais. Então, para começar, ela é desse formato que a história começa dos dois lados, mas o indicado é começar pelo universo regular. Então vocês irão ler aqui uma aventura bem bacana. Aqui é uma convocação de vários heróis, né? E aqui o foco acaba sendo o Gladiador Dourado, mas você vê vários heróis aqui sendo convocados para a Liga da Justiça, porque a ideia do Sem Limites é expandir mesmo o grupo, né, da Liga da Justiça. Aqui nós já, em poucas páginas, já consegue passar uma nova visão sobre o Gladiador Dourado também, né? Porque é aquele personagem que a gente conhece, que ele veio do futuro em busca de fama. Ele é uma pessoa boa, mas sempre fazendo as coisas em prol ali da propaganda. Realmente ele é uma celebridade ali no mundo dos heróis, ele busca ser isso. Mas aqui já mostra que ele já tá mais pro lado da virtude do que da fama. Então já apresenta uma nova abordagem ali. Nova abordagem não, né? Mas é uma alteração dos princípios, né? Deixando ele mais virtuoso do que o comum ali, o esperado. Então aqui ele está sendo convocado. Eles apresentam também como que tá a torre da liga, né? Fala, por exemplo, que a questão é a chefe da segurança, a oráculo e ela tem todo o apoio aqui, então aqui é a configuração dos computadores e comunicações, então ela faz todo esse processo de comunicação, de apoio. O Átomo trabalha também na parte de tecnologia da torre, então ele começa a colocar um alicerce ali do que nós vamos esperar da Liga da Justiça para as próximas edições. Então aqui nós já temos vários heróis apresentados nesse quadro, né, para vocês verem como que tá grande esse time agora. E aqui no meio da apresentação da Liga, acaba tendo uma invasão ali. E aqui nós já temos o Darkseid, que tá por trás de todo esse universo Absolute, né? Então aqui já tem essa apresentação do Darkseid. Bom, e aqui nós temos a página que divide a revista. O legal dessa página é que você, por exemplo, você vai virar, voltar no início e começar a ler pela parte do Absolute. E aqui é o ponto de vista do Darkseid. Então, até aquele momento, você tinha um ponto de vista da Liga da Justiça até chegar nessa página. E aqui você começa o ponto de vista do Darkseid até chegar naquela página do meio. Então é muito importante ler essa especial aqui para vocês entenderem os dois universos, né? Tanto o universo regular, que é esperado das mensais, como também o Absolute. Então promete muito. Acredito que quando tiver um crossover ali entre Batman, Superman e Mulher Maravilha do universo Absolute, deve ter um crossover do outro lado também, e deve ter alguma grande batalha no fim. Mas é uma ediçãozinha que vale muito a pena vocês irem atrás. Seguindo aqui, vou falar sobre a Mulher Maravilha, Absolute. Essa é uma edição que eu gostei bastante, principalmente por conta da caracterização da personagem. Eu achei que eles pegaram essa questão da Mulher Maravilha, dela ter essa questão dos deuses gregos ali na mitologia dela, e colocaram uma mulher ali que se assemelha muito ao que seria uma grega. Então, por exemplo, uma mulher com um nariz bem grande, uma mulher super alta, e o legal é que é uma mulher alta com aparência de mulher alta, porque às vezes eles colocam a Mulher Maravilha,
mas sem aquela aparência. Por exemplo, a mulher mais alta, ela vai ter um rosto diferente, né? O crânio vai ser mais alto também. Então tem que fazer um pouco de lógica nessa questão da altura. E aqui eles conseguiram apresentar bem, porque quando você vê a imagem da Mulher Maravilha, você já consegue enxergar uma mulher alta nela. Eu não sei se eu tô sendo claro no que eu quero explicar, mas eu acho que quando... Deixa eu pegar uma página aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Aqui, por exemplo, o rosto da Mulher Maravilha. Ela do lado dessa mãe adotiva dela. Então, pra vocês verem. Então, falei um pouco da aparência dela, eu gostei bastante. Esse tom de pele também, achei que ficou legal, o cabelo, tudo. Então, eu achei que essa nova visão ali da Mulher Maravilha acabou sendo bem benéfica, né? Porque o pessoal tem criticado muito a questão do Superman, né? Magrinho, o Batman muito grande. Eu achei que de questão de aparência, a Mulher Maravilha fez mais sentido. Mas agora falando um pouco da história. Aqui nós temos já uma mudança na mitologia, que o Apolo, ele leva um bebezinho ali pro inferno. E aqui ele deixa para essa mulher cuidar desse bebezinho, né? Esse bebezinho, então, aqui no caso é a Diana. E ele fala que não pode falar a palavra Amazona perto dela, né? Como se fosse uma palavra proibida. Então essa mulher vai criando esse bebezinho, vai ficando cada vez mais afeiçoada ao bebezinho. Ao longo do tempo, isso já copia um pouco da questão do Hércules, né? Aquela questão do Hércules, quando ele era bebezinho, os deuses mandavam algumas coisas para tentar matar ele, e o Hércules sempre sobrevivia. Aqui acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, a cobra aqui tentando matar a Diana, outros bichos também tentaram matar ela. Então ela vai se provando cada vez mais poderosa, até ficando até amiga dessas criaturas que foram enviadas ali num primeiro momento para poder matar ela. A arte tá muito legal, diagramação da página também. Então você tem todo esse background aí dessa criação dela no inferno, até que chega um momento que ela acaba saindo do inferno ali, porque essa questão da Amazônia fica muito presa ao sangue dela. Então é algo como se fosse um chamado natural para ela. E o legal também é que ela tem um companheiro, né? Que no caso é o Pegasus, que é o cavalo da mitologia grega. E ele tá num formato de esqueleto, né? Porque ele tava no inferno. Então também é uma mudança diferente ali, né? E faz mais sentido a mitologia ela ter como um meio de transporte ali também, né? Um auxiliar, porque ele tem uma força. O Pegasus, que não é um Pegasus, né? É o Pegasus, é o cavalo da mitologia mesmo aqui no caso. Não é uma espécie, isso que eu quero dizer. Aí aqui ela começa a enfrentar algumas criaturas que estão invadindo ali o nosso mundo, né? Ali no caso, os Estados Unidos. Ela também, quando ela encontra aqui o Steve Trevor, ela encontra um pouquinho mais pra frente, vai voltar no passado e mostrar que eles já tiveram um encontro antes no inferno. Então é uma história ali que vai plantando bastante coisas assim que dão vontade de continuar lendo, pra ver onde vai chegar. Essa questão da mãe que criou ela também, eu acredito que uma hora deve voltar. Eu não sei, eu acho que não é um personagem ali à toa ali. Acredito que deve acabar sendo importante ao longo do tempo. Mas passar um pouquinho mais das páginas. Então é uma edição realmente que vale muito a pena vocês procurarem. Aqui o Steve Trevor, né, quando ela encontrou ele no inferno. E é isso, eu não vou passar muito pra frente pra não dar muitos spoilers. Só fica a minha recomendação aí pra vocês irem atrás dessa edição aqui. Falar um pouco do Superman, né, do primeiro arco de história. Aqui nós temos a mensal do Superman. Eu já tinha comentado essa edição 1, onde eu falava que a primeira, que é a Superman mesmo, a regular, ela estava mais interessante do que a Action Comics. Que a Action Comics estava muito confusa e eu não entendi nada a história. Aí já tem um vídeo específico aqui no canal, vocês podem ir atrás, né, que é o Batman 1 e o Superman 1, eu comentando as mensais. Só que na edição 2 já teve uma virada aqui, que eu acabei gostando mais da Action Comics, que eu falei que estava confusa, né, naquele primeiro momento. Eu achei que essa Action Comics aqui, ela pareceu muito um episódio de desenho, sabe? Aquele episódio com começo, meio e fim, assim, uma historinha bem fechadinha, que planta ali uma fagulha ali para que possa ser aproveitado em outro episódio
mas sem uma obrigação ali de continuar essa história, né? Ela tem uma conclusão. Então achei que a Action Comics ela ganhou muito, tanto na edição 2 quanto na 3, né? Que é o encerramento do arco. A arte também, eu tava achando a arte abaixo, mas eu comecei a gostar dela. Então a Action Comics aqui tá valendo a pena. Ela é um mistério ali sobre prisioneiros, né, que o Superman tava tentando ressocializar e que começaram a cometer crimes novamente, que estão mais agressivos e tal. Então aqui ele tenta fazer essa investigação para descobrir o que tá por trás disso. Já a mensal do Superman mesmo, eu achei que caiu um pouquinho, né? Eu falei um pouco da Action Comics, que é a continuação da revista, mas a do Superman eu achei que caiu um pouquinho, porque tem essa questão do Senhor do Tempo, né? Que fundiu com o Apocalipse e tal. Na verdade, o Apocalipse, né? Que fundiu com ele, né? Forçou o Senhor do Tempo nessa fusão. Essa história ela vai ficando um pouco desgastada, assim. Ela vai perdendo um pouco da força, apesar da arte ser muito boa. E o que fica mais eu acho que é a questão do Superman, da Lois, na verdade, usando os poderes. É a parte que acaba sendo um pouco mais legal. Mas a parte do Superman mesmo, tipo assim, o personagem central, eu achei que ele tá um pouco chato. Então não sei se vale muito a pena por conta dessa mensal específica. Mas tem algumas cenas muito, muito boas aqui, né? Por exemplo, esse personagem aqui, eu esqueci o nome dele, mas é aquele inimigo do Superman o Parasita aqui, ó. Que puxa energia. Tanto que enfrenta várias vezes o Superman, puxa a energia do Superman, fica mais forte que o Superman. Então aqui parece que ele tá trabalhando do lado do bem agora, né? E ele é enviado para tentar parar o Apocalipse do passado, que ainda não tá fundido com o Senhor do Tempo. E o Apocalipse acaba estraçalhando ele aqui, ó. Essa cena ficou bem legal. Mas a história em si mesmo, eu achei que tá fraquinha. Aí quando você chega na conclusão desse arco, seria a edição 3. Aqui você tem a Supergirl. Esse arco, ele é muito chato, porque é como se fosse eu não sei se foi um especial de Dia dos Namorados, alguma coisa assim, mas foca muito na relação do Superman e da Lois e acaba tendo pouca ação. É só uma hora lá que eles tentam ajudar um planeta, né, que eles estavam fazendo um piquenique lá. Então uma história bem boba, que realmente não me agradou em nada. O final, ele já melhora um pouquinho, porque dá a impressão que o próximo arco vai ser um pouco melhor, porque acabaram tendo uma invasão aqui na Terra, pedindo o Apocalipse que tá aprisionado, né? O Apocalipse do passado. Só pra não ficar confuso. Tem um Apocalipse do passado, não, do presente, e tem um Apocalipse do futuro que é fundido com o Senhor do Tempo. Então o Superman acaba tendo relação com os dois ali na mesma história. Então fica um pouco confuso para explicar, mas lendo essa parte vocês vão entender. Mas o Apocalipse do presente, ele já foi vencido ali pelo Superman e ele tá aprisionado. E no final desse arco, aparecem ali seres de outro mundo, querendo que entreguem o Apocalipse, ou eles vão aniquilar a Terra. Então aí vai aquela questão da moral do Superman, se ele vai entregar ou não, como que vai ser, a gente vai ter que esperar a próxima edição. Mas assim, vou continuar comprando, né, porque eu fiz a assinatura, mas a Action Comics acabou sendo melhor. E só uma opinião, não sei se vocês concordam, eu acho que perde um pouco da força quando você tá lendo a mensal da Liga da Justiça e você não sente uma relação dela com a mensal do personagem. Por exemplo, o Superman de lá, da Liga da Justiça, eu não tô conseguindo enxergar o mesmo Superman, então fica um pouco confuso pra mim. Uma outra coisa que é uma opinião também, que eu não sei se vocês irão concordar, é que eu acho que a edição do Superman poderia tratar o personagem em si, mas a Action Comics ela poderia falar de outros personagens do mundo do Superman, né? Não necessariamente do Superman. Eu tenho essa mesma opinião sobre o Batman e a Detective Comics. Eu acho que a mensal do Batman deveria falar do Batman. Quando eu falo a mensal do Batman, é a mensal que sai nos Estados Unidos, não esse encadernadinho aqui que tem as duas. Mas a mensal do Batman deveria falar sobre o Batman e a Action Comics sobre os personagens do universo do Batman. Como se fosse uma revista complementar nesse sentido. Assim como acontecia, por exemplo, na Terra de Ninguém, que você lia ali, tinha várias histórias da Detective Comics que abordavam um universo paralelo, enquanto não estava tratando exatamente do Batman.
Acho que complementa muito a história quando a revista é usada dessa maneira. E não para tratar, por exemplo, Superman tá falando uma história do Superman e Action Comics uma história do Superman também. Tipo, fica um pouco confuso, porque é como se fossem dois Supermans distintos. E eu gostaria que tivesse uma relação entre a revista, né? Bom, pessoal, para concluir, eu vou falar da Liga da Justiça. A Liga da Justiça ainda não tinha feito comentário sobre a edição 1, mas é uma edição que eu gostei. Uma edição ali que apresenta vários personagens. Tá tratando ali sobre alguns crimes, né? Alguns casos ali de alguns ataques que estão tendo no mundo. Aí tem uma organização secreta por trás. Então essa parte tá bem legal. Eu gostei da maneira que eles estão utilizando aqui o Tornado Vermelho. Então é uma revista ali que tá apresentando aqui nessa primeira edição umas coisas bem interessantes. Tem um outro personagem aqui, eu não vou dar spoiler. Um personagem bem pequenininho, que eles deram um foco nele ali. E no final da primeira história acaba deixando uma brecha ali para as outras, né? Um cliffhanger, né, que eles falam, que é aquela vontade de continuar lendo para ver onde vai chegar. Então eu achei que a Liga da Justiça tá legal. Aí termina essa história aqui da Liga. Quando você começa a edição 2, aqui eu já achei que perdeu um pouquinho da força. Ainda é uma história assim, que entretém bastante, mas eu achei que perdeu um pouco da força. Aqui nós temos a Amazônia pegando fogo, os heróis tentando impedir, o Homem Elástico. Então, pra vocês verem que tem muito personagem. Ainda tá tendo aquela questão da troca de poderes. Foi até legal abrir essa página que me lembrou. Da troca de poderes não, né? Que os heróis perderam os poderes naquela série do Poder Absoluto, que eu acabei não lendo, mas dá pra entender aqui pela revista. E alguns heróis acabaram trocando o poder na hora deles tentarem recuperar. Então, por exemplo, essa personagem aqui, ela tá com o poder do Homem Elástico, por isso que ela tá deformada assim, porque ela não tá acostumada, então ela tá conseguindo conter o poder. Aí eles conseguem fazer a troca. A personagem ele volta a ter os poderes dela normalmente, e o Homem Elástico volta a ter os poderes dele de elasticidade. Aqui também. Eu achei que a diagramação tá bem legal, por exemplo, o Superman aqui com o Flash, quando eles estão tentando salvar várias pessoas. Tem essa organização secreta que a edição 3 já mata, né? Quem que é a organização. Já entrega logo na capa, que são os personagens de sempre. Eu acho que é aí que perdeu um pouco da força. Porque, por exemplo, por que não aproveitar esses momentos para apresentar novos personagens? Dá um pouco, parece, de preguiça, sabe? Porque, pô, você já não tem novos heróis sendo apresentados. Tudo bem, é difícil, né, apresentar novos heróis. Mas vilões, tipo, sempre esse reaproveitamento da Legião do Mal. Então não é tão surpresa saber que eles estão por trás, sabe? O que ficou confuso pra mim também. Na mensal do Superman, o Luthor, ele perdeu um pouco da memória. E aqui ele já tá normal, sabe? Então, você fica um pouco confuso. Você tá acompanhando o mensal do Superman, você tá acompanhando a Liga da Justiça, elas vão ter um pouco de nexo. E isso acaba perdendo um pouco da força geral ali das histórias. Então a diagramação continua muito boa. A arte aqui, então continua valendo a pena só por isso. Mas a história realmente vai perdendo bastante a força. O finalzinho, ele acaba resgatando um pouco assim do interesse de ver as próximas edições. Mas a história em si, assim, ela é bem esquecível. Tanto que eu tô até com dificuldade para fazer o review aqui. Porque eu li já faz uns 10 dias, né? Li todas aqui de uma vez. E tá até difícil lembrar alguns detalhes aqui, né? Conforme eu vou folheando aqui, já vou lembrando. Aqui, ó, quando revela quem tá por trás da organização. Aí depois ele encontra aqui, então fica um pouco confusa essa questão do Luthor também, que eu mencionei pra vocês. Aí tem essa história aqui que eu achei chata pra caramba, que eu acho que são desafiadores do destino, do desconhecido. Eu não lembro o nome desse grupo aqui. Mas é uma história ali que se passa ali no mesmo universo. Só que eu achei assim que é bem chata, que dá pra desconsiderar bem ali. Não tem necessidade de
sair nessa revista. Achei que podia sair num encadernado aí pra quem tem interesse em comprar, mas aqui no Mix eu achei que não valeu a pena não. Mas é isso, né? Então eu acabei fazendo esse review aí, eu espero que tenham gostado, porque eu ainda tenho uma dificuldade em fazer review, não tenho esse costume. Então com o tempo eu acredito que eu vou melhorar, né? Mas o que eu consigo entregar pra vocês no momento é isso. As mensais da Liga da Justiça, Superman, Sem Limites, Especial e Absolute Mulher Maravilha. Caso for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal. A melhor da análise acabou sendo realmente Absolute Mulher Maravilha. Realmente vale muito a pena. E Sem Limites Especial, que eu considero indispensável para poder seguir com as mensais e também com o universo Absolute. Então é isso, abraço, boa semana, tchau, tchau.